Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo que se chama Passes, né? Aqui ó, no Missionários da Luz, capítulo 19, Passes. A gente, na semana passada, estava acompanhando o tratamento espiritual que duas pessoas receberam ali no Centro Espírita, principalmente pela visão do mundo espiritual. Então, o André Luiz estava acompanhando os espíritos que fazem esse trabalho e nós vimos duas pessoas. Uma senhora que estava com uma vibração negativa, né? uma sombra escura ao redor do coração por conta de um problema com o marido, né? Uma briga, uma dificuldade em casa, que eles cuidaram. E um outro senhor que está numa luta, né? Para poder alcançar o desenvolvimento espiritual. Ele reconhece já suas dificuldades, luta para que ele vença, né, as tendências inferiores. E nesse caso, ele tinha uma mancha no fígado, que foi dito ali, cada um tem um órgão, que é um órgão alvo, um órgão suscetível a mais problema para cada um de nós. E é impressionante como, com a ação da espiritualidade, eles conseguem dissolver essas sombras. Então a gente fica até pensando, imaginem quantas vezes nós não somos livrados, porque nós criamos vibrações ruins, adquirimos princípios de doenças, e essas doenças estariam muito mais desenvolvidas, ou nós teríamos doenças que nem muitas vezes nós vimos a ter, por intervenção da espiritualidade. Muitas vezes a gente buscando um tratamento espiritual num centro espírita ou não, buscando um tratamento numa igreja, numa casa de orações, onde nós pedimos o auxílio de Deus, ou até mesmo em casa, quem tem o hábito da oração, uma oração sincera, uma oração de pedir ajuda mesmo. Quantas vezes nós não somos livrados de problemas maiores porque a espiritualidade atua sobre nós. E terminando então esse trecho, nós vamos entrar aqui em mais alguns exemplos que o André Luiz estava acompanhando junto com o Anacleto. Então saíram desse senhor que eles dissolveram, então olha, ele termina a semana passada ele falando, né? O fígado voltou à normalidade plena com a ação dos espíritos ali. E aí segue, né? Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Então, aí, no caso, uma senhora grávida que estava indo procurar auxílio no centro espírita e indo tomar um passe. Anacleto deteve-se, mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe os membros. Em regime de subalimentação, olha isso, então ela é uma pessoa que está passando dificuldades, comendo menos, ou por conta da sua gravidez, que gera, né, impossibilidade de alimentação por conta dos sintomas, né? Ou porque ela está passando, ou porque ela não tem recursos financeiros. O fato é que ela tem uma anemia. E o Anacleto está chamando a atenção para isso. Mas e ele segue falando. Em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. Então, não é somente um problema da gravidez especificamente. Ela passa por outras dificuldades que refletem numa gravidez com muita dificuldade. O marido é parcamente remunerado. Então, olha aí, eles são pobres. E a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Então a gente começa a enxergar o quanto que realmente Deus, através dessas entidades, né, através dos nossos amigos do mundo espiritual, conseguem interceder por nossas dificuldades. Até num caso como dessa senhora, né?
grávida, passando necessidades financeiras, e através da oração. Oi, boa noite, Gandolf, tudo bem? Fica tranquilo, nós acabamos de começar, tá bom? E então essa senhora, ela está passando por dificuldades e através da oração, através da sua luta, né, sincera, ela encontra dos recursos divinos, da providência divina, por intermédio desses trabalhadores do mundo espiritual, uma série de auxílio. E aí ele segue explicando. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Então, no caso daquela senhora, as manchas escuras estavam envolvendo o coração. No caso daquele senhor, as manchas escuras estavam envolvendo o fígado. No caso dessa grávida, as manchas escuras, infelizmente, estão envolvendo o próprio filho, o feto que está se formando, né, na gravidez dela. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções, dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Então, ao redor ali, né, do saco do líquido amniótico, essas nuvens escuras estavam envolvendo ali, né? Dando-me a conhecer seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou. Então, mostrando que apesar de ser algo triste e preocupante, o Anacleto estava seguro. Era algo que ele sabia lidar, que ele tinha conhecimento do que estava acontecendo. E aí ele fala: se as manchas atravessarem o líquido, então olha isso, as manchas estavam ao redor. E ele agora começa a explicar: se essas manchas conseguirem atravessar o líquido, atingindo de fato o feto, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto. E o fim da luta será o aborto inevitável. Então é uma gravidez de risco, uma gravidez que, por uma série de dificuldades, está beirando, né, o risco de ter um aborto. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo à tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Então é uma luta grande dessa senhora, né, dessa irmã. Apesar da fé que ela tem, né, faz parte do seu caráter. Mas mesmo com a fé que ela tem, ela não consegue se livrar de momentos de angústia, de uma tristeza por conta dessa dificuldade, que é normal, né? Imaginem, todos nós, por mais que a gente tenha fé, tem momentos que a gente cai, que a gente se sente abatido, que a gente, por isso que a gente volta e pede, busca o auxílio, busca o socorro, em qualquer oração, em qualquer ambiente religioso. E aí o Anacleto segue explicando. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos preciosos. Então, por que ela está passando por essa fase mais crítica, né? Eles são pobres e o marido está com uma dívida. E vai ter que pagar essa dívida dentro de alguns dias e eles não têm o dinheiro ainda. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, quer dizer, aí ó, qual que é o agravante no caso dela? E isso também vale para todos nós quando a gente vai identificar alguém que busca auxílio na casa espírita ou quando nós estamos precisando de auxílio. Nós estamos entendendo que o pensamento positivo nos auxilia e os pensamentos negativos criam essas manchas, essas dificuldades, o que é natural, nós ainda não somos perfeitos. Mas como a gente deve lidar com isso? A luta, né, para manter o pensamento sempre voltado à confiança, à fé,
ao positivismo, e ao passo que o contrário vai fazer com que a gente aumente a doença. E agora, o que está falando aqui? O problema maior dela é que, além dos pensamentos destruidores que ela mesma vem produzindo, porque ela está desalentada, porque ela está aflita, ela está sofrendo com a situação, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro também. Então imaginem, ela está grávida, está aflita, e o marido, de alguma maneira, também está passando a aflição dele para ela. Ele poderia agir diferente? Poderia. Ele poderia esconder um pouco a preocupação, ele poderia mostrar que ele está confiante, mas talvez ele não esteja confiante. Então não é culpando também a ele, mas a gente só está pintando um quadro e vendo os componentes que vão agravando uma situação. Então, além dela, com a sua matéria mental destruidora, ela está também tendo que lidar com a matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. Por ela ser o ponto de apoio ali, ele acaba se apoiando demais e ela está recebendo então uma carga maior do que ela está dando conta de suportar. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais, e por isso vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador. Então isso tudo está se concentrando na área mais delicada do seu corpo, que é a geração de uma nova vida ali, né, de um feto, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Então, tanto ela está prejudicando a sua própria saúde, quanto o próprio bebê. Estupefato. Ante os ensinamentos novos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Então, é um caso diferente. O Anacleto mesmo mostrou uma atenção especial. E, então, além dele começar o que ele sempre tem feito, que é a ministração de magnetismo, do que ele tem ali para dar, ele chamou um dos auxiliares dele e pediu alguma coisa para essa pessoa, para esse irmão também do mundo espiritual ali, que trabalha na casa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição de mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Aí ele começou a dar o passe, né? Transmitir os fluidos magnéticos, né? Para poder aliviar aquele problema, aquela tensão, aquela aflição daquela irmã que estava buscando ajuda. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Então aí ele começou a se concentrar também na região do feto. E o André Luiz, então, descreve: vi que as manchas microscópicas se reuniam. Então, aquilo que estava disperso, com a aplicação daquele magnetismo, se reuniu, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Então, se era algo mais espalhado, ficou condensado, mais escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Então, para a gente ver, os mecanismos de ação também variam, dependendo da necessidade, dependendo da gravidade. Porque a gente viu no caso, por exemplo, da senhora que estava com a mancha no coração, o André Luiz descreveu que a mancha saiu de lá de dentro, se exteriorizou para a pele e de lá se dissolveu. No caso ali dessa grávida, ele condensou a mancha e levou para a bexiga. E essa mancha, então, ficou concentrada na urina daquela pessoa. Então, utilizando um veículo que iria ser colocado para fora, mais cedo ou mais tarde, para poder transferir essas manchas para longe da enferma, né? Intensificando-me a admiração, o novo companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu. Então, aí agora ele veio a esclarecer o André Luiz. Por que no caso dela foi assim?
Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. De alguma maneira, tirar tudo de uma vez, no caso dela, não seria conveniente. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas é o que o Anacleto está explicando para o André Luiz. Não convém aumentar a colaboração do passe para tirar toda essa matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Então, são outros mecanismos, outros meios que a espiritualidade usa para poder expelir. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a que me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora, que me pareceu conter essências preciosas. Então, aquele que o Anacleto pediu ajuda foi buscar alguma coisa, trouxe, né, essa ânfora, esse recipiente, que aos olhos do André Luiz parecia conter algumas essências preciosas. Então, o que será que o Anacleto quer dar no caso dessa senhora, além do que ele fez para tirar a vibração ruim? O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. Então, olha agora, aquilo que foi trazido é para acudir ao feto. A alimentação da genitora, por força de circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Então, o alimento da mãe está sendo insuficiente para manter o feto com saúde, com o mínimo necessário para que ele se desenvolva com saúde orgânica. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Então, olha, isso era destinado realmente ao alimento que ia ser levado através do oxigênio para o bebê. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. Então, mostrando como Deus acode principalmente aqueles que buscam o socorro, né? Não aqueles que se fecham, se voltam, mas aqueles que buscam, principalmente eles levando o auxílio, falando assim: nós não podemos abandonar, eles estão passando por necessidade, por dificuldade. Existe uma causa para tudo isso? É claro que a gente sabe que existe, né? Que não existe injustiça nas situações que a gente passa na vida, mas o fato é que na luta, na perseverança, na fé, na oração, nós resolvemos, nós avançamos, né, através dessa busca, desse desenvolvimento. E aí é o que está acontecendo. Ela está passando por uma reencarnação de provas muito grandes, mas ela está fazendo um movimento sincero na direção de buscar o auxílio do alto. E eles estão dando. E isso faz a gente pensar, inclusive, em outra coisa, né? Tem situações que a gente pensa, puxa vida, mas é um milagre. A pessoa ter passado por tanta coisa, ou tantos riscos, tantos problemas, e a criança nascer saudável mesmo. E é o que acontece, é o que está acontecendo e é o que nós estamos vendo aqui. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Então, a gente abre um canal. E quando a gente abre o canal, fica tudo mais fácil para que eles possam nos ajudar. Então, o auxílio, isso é algo que a gente tem que sempre lembrar. O auxílio está sempre à nossa disposição. Mas às vezes nós que nos fechamos, né, a porta, porque nós estamos envolvidos em tanto negativismo que a gente se esquece do que Deus é capaz. Mas nós queremos que Deus faça tudo e nós não façamos a nossa parte. Mas Deus
faz através da nossa colaboração. E aí, isso nós vamos ver principalmente na conclusão desse capítulo. Porque nós estamos vendo pessoas passando por necessidades, lutando, buscando auxílio e recebendo auxílio. Mas nós vamos ver no final desse capítulo algumas questões a mais aqui. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentavam em toda parte, se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Então, aqui mostrando que isso é um exército de trabalhadores de Deus para poder auxiliar a humanidade encarnada. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Então, mostrando que, só reafirmando o que nós vimos várias vezes aqui, né? O trabalho do lado de lá continua, e continua muito mais para aquele que está disposto a seguir aprendendo, né? Evoluindo e amando. E aí, depois que foi feito, então, esse trabalho, né, de ajuda à grávida e ao feto, em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que os cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho, e fim da operação observou-me: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Então, só para que a gente conclua o que está subentendido em tudo que nós estamos aprendendo aqui, né? Porque nós vimos inúmeros casos de consequências no perispírito, no espírito ou no corpo, de manchas pesadas, negras, né? Escurecidas, densas, geradas através do pensamento. Então, esse senhor que estava com, como ele fala, né? Um crepe negro muito denso que secava o rim dele. E o Anacleto voltando a explicar para o André Luiz: tudo isso é criação mental, por conta das dificuldades e por conta de como nós lidamos com essas dificuldades. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Então ele estava falando sobre isso com o André Luiz, chegou uma outra pessoa e falou para ele: estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Então olha que curioso, né, que está falando. O que será um caso de 10ª vez? Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Já é alguém que o Anacleto conhece, e esse irmão do mundo espiritual está vindo pedir orientação dele. O que é que nós devemos fazer no caso desse senhor, que é um caso de 10ª vez? Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Então, olha isso, para que a gente entenda também que apesar de ser, como o irmão falou ali, né, um caso de 10ª vez. Então, é um caso que se enquadra nesse termo que ele usou aí. Mas não é só o quadro de 10ª vez que define uma conduta, porque se fosse definível a conduta, esse irmão já tinha feito, ó, é a 10ª vez, então vai ser assim. Não, ele chamou o Anacleto chegou e analisou, e depois da análise que ele fez, ele concluiu: lastimável, exclamou o chefe do auxílio depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Então, ele está com uma situação crítica, mas o Anacleto está falando: apesar de ser lastimável, nós só vamos poder aliviar. Nós não vamos poder
dissolver, eliminar tudo aquilo que nós fizemos como fizemos nos outros. Agora, e olha o que ele segue explicando. Após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui no caso desse senhor? É um senhor que está buscando tomar passe pela 10ª vez, o plano espiritual está ajudando ele, mas ele não está mudando a conduta dele. Eles limpam e ele suja. Eles limpam e ele cria. Então, quantas vezes é preciso ficar fazendo isso? Então, é o que o Anacleto está falando. Existe um limite. Se a gente ficar sempre resolvendo para ele, ele não vai sentir as consequências do que ele está criando e não vai se esforçar para agir diferente. Então, é um caso em que, no momento, nós vamos aliviar, mas nós vamos deixar esse senhor entregue a ele mesmo. Ele vai ter que sofrer as consequências daquilo que ele está criando. E dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Então, olha isso. E isso me chama a atenção. Como não é uma receita de bolo. Como existe uma ordem superior para cada caso. O Anacleto tem condições de decidir, ele é o chefe. E então ele, analisando, sabe. No caso dele, você vai dar um alívio, mas não vai resolver totalmente, porque é para o bem dele. Não é porque eles querem ver esse irmão sofrer. É porque sabem que esse irmão está acomodado. E se ele não for tratado de maneira diferente, ele nunca vai avançar. Então, como ele fala, ele é um amigo rebelde. Ele está buscando auxílio, tá, mas ele não quer fazer nada. Ele só quer que o plano espiritual, ele só quer receber. Aí eu vou lá, o passe vai me resolver, eu vou embora e continuo fazendo as mesmas coisas. Continuo esbravejando, continuo agindo de maneira imprudente, seja lá qual for o problema dele. O fato é que ele não está fazendo nenhuma parte. Ele quer que a espiritualidade faça toda a parte. E aí o Anacleto conclui: nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Olha isso. O quanto de sabedoria que tem, inclusive na justiça. Não é maldade. Eles querem amparar, mas eles não querem fortalecer o erro. Então eles tiveram que mudar agora a conduta a esse que está buscando auxílio pela 10ª vez, tomando passe pela 10ª vez. E aí vamos imaginar por parte de nós, os encarnados, que não sabemos tudo isso que está acontecendo do lado de lá. Uma pessoa está passando por um problema, aí fala assim, vai na casa espírita tomar um passe e você vai melhorar. Aí a pessoa toma um passe, 2 passes, 3 passes, 10 passes, melhora e volta, melhora e volta. E depois, nem melhora mais. O que a pessoa, às vezes, muitas vezes, pensa? Aqui não serve para nada isso daqui. Não é aqui que eu vou resolver o meu problema. Às vezes até muda de religião. Vai buscar em outra casa religiosa. Vai buscar numa benzedeira, vai buscar no evangélico, vai buscar na macumba, vai buscar no Seixonoye e vai pulando de religião em religião, sendo que o problema não é a religião, não é o amparo espiritual, porque o amparo espiritual, como a gente está vendo, está em todas as casas, está em todos os lugares. Então, para que a gente tome cuidado para identificar por que eu não estou melhorando. Eu estou recebendo o auxílio do alto, mas eu não estou melhorando. O que está acontecendo? Então, isso é uma reflexão para todos nós, né, que lemos essas informações que eles estão nos passando. E aí o André Luiz, quando recebe essas informações, fica espantado, né? Então, percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo. E não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem.
Então, olha como que realmente por parte de mudando o ponto de vista, né, que nós temos muitas vezes fechado, olhando que sempre a dor, que a doença, o sofrimento é algo punitivo. Não. Eles estão mostrando o quanto que a dor é educativa, porque ela nos limita a não continuar agindo daquela maneira, nos mobiliza a buscar uma melhora de conduta, a busca do remédio, a busca de vibrações, de orações. Então, a dor também tem o seu papel educativo. Nas normas de serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Então, ele, o Anacleto, está vendo a causa. O que é que está causando? Dependendo do que está causando, ele pode talvez decidir por continuar ajudando aquele irmão, eliminando totalmente aquela vibração negativa que está em cima dele. Mas, dependendo da causa, eles precisam tomar condutas diferentes. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Então, quando a pessoa ela busca aquilo, ela quer a ajuda dos outros, mas ela quer continuar perturbada, falando mal, ou agindo de maneira imprudente, ou agindo de maneira imoral, seja lá o que for. E é o que ele está falando. Então, quando elas procuram, é preciso deixar elas entregues para que elas sintam as consequências daquilo. Quando encontramos enfermos dessa condição, a título de benemerência espiritual, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria por 10 vezes consecutivas. Então, mesmo nesses que é sabido que são pessoas que procuram a doença, procuram aquilo que está gerando desequilíbrio, né, e enfermidade nelas. Mesmo assim, a espiritualidade tenta inicialmente e oferece o amparo por 10 vezes consecutivas. Olha como ele fala aqui, salvamo-los dos fluidos deletérios. Então, eles limpam a eles que vão ali buscar ajuda por 10 vezes consecutivas. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Então, olha a grande lição que nós estamos vendo, aprendendo hoje aqui, né? Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, então agora ele está explicando um pouquinho do caso desse homem. Apesar de ele ser uma pessoa que simpatiza com o trabalho da casa, com o espiritismo, com os passes, então ele é uma pessoa que tem uma certa afeição a tudo aquilo. Não está indo contrariada, é isso que ele está querendo dizer. Apesar dele ser simpatizante, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas. Então, a pessoa briguenta, que fica constantemente querendo dobrar os outros, impor o seu ponto de vista. É aquele que briga no futebol, é aquele que briga na política, é aquele que briga pela própria religião. Assim, você não tem que seguir por esse caminho, é aqui que é o caminho. Então, por conta desses desequilíbrios, por ser caprichoso, ele é uma pessoa que o tempo todo está discutindo apaixonadamente o império dos seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia.
Então ele é uma pessoa desagradável, que constantemente está criando situação ruim nas outras pessoas. É a pessoa que hoje, se a gente for trazer isso para os dias de hoje, porque imagine, isso daqui foi escrito, né, no século passado, os problemas eram outros, mas de certa forma é sempre a intolerância, é sempre o orgulho, a soberba. Mas vamos trazer para os dias de hoje esse desequilíbrio que existe em torno da política, por exemplo. Alguns metendo pau para um lado e outros metendo para o outro. E isso vira uma guerra. Sendo que Jesus pediu justamente a compreensão, o amor. E então ele é uma dessas pessoas que vivem nessa vibração negativa constantemente, inclusive a ponto de gerar cólera, raiva em outras pessoas e mágoa. Ele magoa, ele fere através das suas palavras. Então, apesar de buscar, de ser um frequentador de um centro espírita, ele é uma pessoa que age dessa maneira. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Então, imaginem o quanto de vibração negativa que ele cria e o tanto de vibração negativa que outras pessoas emitem para ele. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras. E desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Então, ó, faz 3 meses, toda semana ele vai lá, toma passe, recebe o tratamento, mas não está fazendo, não está entendendo que ele tem que sair desse ciclo vicioso. E aí os espíritos estão tentando bloquear tudo que de ruim vem de outras pessoas, porque ele gera isso nas outras pessoas, e também do que ele gera para si mesmo. Agora, temos que interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Então, olha isso, os espíritos de maneira alguma estão sem paciência com ele, com raiva do que ele está fazendo. Esse é um padrão de espírito iluminado. Ele fala assim: nós vamos por enquanto nos afastar para deixar ele sentir e depois a gente volta a dar o remédio. Mas se a gente continuar dando remédio dessa maneira, não vai ser útil. Nós precisamos despertar ele. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? Então aí o André Luiz está perguntando: qual é o tempo necessário, então, para essa determinação? Quanto tempo leva isso que vocês estão terminando? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Então, mais uma vez, mostrando: existem sempre na nossa conduta os atenuantes e os agravantes. Existem os motivos. Quais são os motivos? Se a gente agir por determinado tempo com esse motivo, vai ser útil ou não? Então, isso tudo obedece uma inteligência suprema, que a gente ainda não entende, mas não é ao acaso, não é aleatório, não é um abandono, é isso que a gente tem que entender. Mas eles estão esperando que nós, todos nós que estamos nessa luta, façamos a nossa parte. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem sublime.
Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Então, muitas vezes a gente não tem uma plena consciência do que a dor está nos auxiliando, né? E só depois, do lado de lá, muitas vezes a gente vai entender. Mas aqui a gente já tem uma noção que a dor não é punitiva, que a dor não é para nos prejudicar, nos colocar lá para baixo, é para nos trazer a verdade, para nos trazer edificação. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. Então o André Luiz está falando que ele aprendeu muito. E nós também, né, estamos aprendendo muito. Como é que funciona o auxílio do alto? Então, né, como é que é o mecanismo de ação de fluidos magnéticos dos passes, quando leva a socorro e quando leva a corrigenda, a necessidade de ensinar aquela pessoa a corrigir aquilo que ela está fazendo de errado e que está causando a doença. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar. Então, o amor divino, ele quer nos ajudar. De alguma maneira, ele está nos amando, mas às vezes o amor é através de medidas mais duras. É isso que é a educação, por exemplo, que a gente vê de um pai, de uma mãe com um filho encarnado. Ama, mas tem hora que precisa ser mais duro. Tem que dar bronca, tem que tirar aquilo que ela quer fazer naquele momento. E isso faz parte do processo educativo também com os espíritos que nos conduzem. Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Porque o André Luiz estava pensando em tudo isso que ele estava aprendendo, né? Os trabalhos haviam terminado. Então, acompanhando ali, agora acabaram os trabalhos de passe na casa. E tudo isso que nós extraímos hoje aqui, que nós possamos levar de reflexão, né, de aprendizado para o nosso dia a dia. Abraçando-me, às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Então, olha que bonito, né? O próprio Anacleto fala assim: você está aqui junto, é um estímulo para a gente também. Poder não só fazer o nosso trabalho, mas poder ensinar. Né? A você que vai poder também fazer isso. A você que vai escrever, porque o André Luiz está sendo também esclarecido, porque ele tinha já em mente a missão de trazer tudo isso através do Chico Xavier para nós, que estamos agora lendo esse livro. Ele aprendeu lá e teve a possibilidade de nos imprimir num livro que a gente tem a possibilidade de ler ainda antes de partir para o lado de lá. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliador compreendeu-me o olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando o meu instrutor, de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. Então o André Luiz estava voltando grato, muito grato, de volta ao nosso lar, acompanhando agora mais uma vez o Alexandre. Então, inúmeras vezes o Alexandre e o André Luiz desceram até a crosta para trabalhar. O André Luiz está acompanhando os trabalhos do Alexandre aqui na Terra. E tudo isso, o que ele está aprendendo, ele está nos passando. E dessa vez nós fechamos o capítulo, então, que nos traz uma série de informações sobre o que acontece quando a gente vai buscar o auxílio através de um passe, né? E muito além deve ter, com certeza, mas é que isso é o suficiente para dar abertura, porque a gente precisa começar a entender e depois buscar cada vez mais, né? O entendimento. Mãe, você queria falar alguma coisa?
Eu ia contar uma história, porque como são tudo o capítulo de hoje, levava o senhor para dar o passe numa senhora. Então, toda hora eu levava, e aí várias vezes. Um dia o seu João no carro falou assim para mim: não leva, não recebe. Ele está fechado, né? Não adianta, e para ela não está sendo bom. Entendi. Então nós vamos parar por aí. Eu falei: tudo bem, seu João. Eu acho que ela tinha o temperamental dela, ela não aceitava. Sim, é possível. E o seu João, como um espírito extremamente já sensível a tudo isso, né? Ele já tinha também abertura com o mundo espiritual para receber essas orientações e falar assim: é o momento de não dar sequência, né? Dar agora o tempo dela. E vejo pessoas que saem no seu João e falam às vezes para mim: olha, o passo foi maravilhoso hoje, eu estou me sentindo leve. Então, são todos que precisam realmente. Aí, aproveitar isso, né, para poder fazer aí a parte que cabe para não voltar ao problema, né? Isso que é importante, a gente saber receber também. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida ou alguma observação que queira fazer? Se não é isso, então, gente, encerramos o penúltimo capítulo. Semana que vem nós vamos começar o 20º capítulo, que se chama, é o último capítulo, que se chama Adeus. Eu acho que em 2 domingos nós vamos conseguir já chegar ao fim do Missionários da Luz. Vale a pena. Certo? Certo, boa noite para todo mundo. Boa noite para todos, uma ótima semana. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite, tchau.